E aí, pessoal do canal Oi Oi Oi, já tá de noite aqui. Agora a tendência é escurecer mais cedo, né? Quanto mais o inverno vai chegando, mais escuro fica escuro mais cedo, né? Então, continuando a temática Segunda Guerra Mundial, hoje o vídeo vai ser sobre a vida da Anne Frank, né? Antes, eu gostaria de ler um poema que está nesse livro aqui que a gente usa, né, para leitura lá na escola. Então, eu vou ler esse poema, tá escrito em holandês, tá? Ele é uma coletânea de poemas que os alunos de cada Noorderpoort eles fizeram, né? Então, aqui tem vários poemas inspirados na filosofia de Spinoza, tá? Então eu vou ler o poema que está na página 20. Eu vou tentar colocar alguma legenda em português, tá? Mas se eu não conseguir colocar a legenda, é um poema que fala sobre liberdade, tá? Então vou dar uma lidinha. Frei als een vogel door de lucht, vliegen over land en zee, en dan, even ausrusten op een golf, die mij meenemen naar een verland, met mooi groen gras, met mooie groene bomen, en bloemen in alle kleuren, en een heel heldere beek, waar ik kan zien hoe mooi ik ben. En als ik ben uitgerust, dan vlieg ik ver terug naar waar ik vandaan kom. En als ik ver thuis ben, dan denk ik, was ik maar gebleven, het was daar zo mooi. Então, é um poema que fala sobre liberdade, tá? E eu acho que tem a ver com Anne Frank, né? Porque ela teve a sua liberdade, ela foi privada de sua liberdade, né? Ela ficou morando alguns anos com a família num porão, né? Então ela teve a privação da sua liberdade, tanto morando nesse porão quanto dentro de um campo de concentração, né? Então é muito importante você ser livre, né? Então, gente, a Anne Frank, ela nasceu em 1929, tá? Ela é alemã, na verdade, ela nasceu em Frankfurt e ela veio, assim, ela e a família vieram para Holanda porque período nazista, né? Durante a ascensão do governo nazista, os judeus eles foram perseguidos e impedidos de ter comércio, foram impedidos de lecionar em universidades, foram impedidos de fazer os seus trabalhos, né? Tinham judeus que eram músicos, trabalhavam em orquestra, davam aulas em universidades, tinham o seu comércio. Então eles foram impedidos, né, de exercer suas profissões, de ter o seu comércio, e foram mandados para guetos, tá? Quem conseguia fugir, fugia, tá? Que foi o caso da família da Anne Frank. Eles fugiram em 1934, se não me engano, eles vieram aqui para a Holanda. E outros judeus, tá? Vou até colocar uma curiosidade aí. O escritor Guimarães Rosa, tá? Que é muito conhecido na literatura brasileira. Nessa época da ascensão do nazismo,
ele era embaixador na Alemanha, né? E a sua esposa ajudou muitos judeus a irem para o Brasil, né? Então eles chegavam, iam para o Rio de Janeiro, ou iam para São Paulo, né? Chegavam de navio. E ela ajudou muitos, né, a escaparem para o Brasil, né? A esposa de Guimarães Rosa. Enfim, e aí a família da Anne Frank foi para Holanda, né? Ficou lá, o pai dela conseguiu se estabelecer abrindo empresas, tudo, né? Mas em 1940 a Alemanha invadiu a Holanda, né? E começou a adotar o mesmo sistema, né? Pegar, assim, tirar a liberdade, né? Do pessoal judeu de ter o seu comércio, de dar aula em universidade, enfim, de exercer os seus trabalhos. Então, com a ajuda de Miep Ries e seu marido Jan Ries, acho que é isso. A família da Anne Frank, mas outras famílias, eles se esconderam num apartamento, tá? Esse apartamento tinha uma espécie de sótão secreto e eles passaram a viver nesse lugar, né? E um pouquinho antes deles viverem nesse lugar, a Anne Frank ganhou um caderno do pai dela, né? Quando ela completou 13 anos. Então, um pouquinho antes deles ficarem nesse esconderijo, ela começou a escrever o diário, né? E era o diário, assim, de pré-adolescente, né? Com as coisas que acontecem na pré-adolescência. Nós, nos anos 90, qualquer garota tinha um diário, né? Que a gente colocava papel de bala, bilhetinho, essas coisas. E no caso da Anne Frank, né? Ela começou a escrever, sobre, coisas sobre a própria vida, né? Dela, as impressões da vida, na perspectiva de uma menina de 13 anos, tá? E também ela começou a registrar as mudanças, né, pelo que a Holanda estava passando aquela época, né? Justamente essa mudança que ocorreu com a ocupação nazista. Esse casal, né, que ajudou a família da Anne Frank a se esconder, né, a Miep Ries, se não me engano, ela é citada naquele filme Escritores da Liberdade, com a Hilary Swank, né, que a Hilary Swank faz o papel de uma professora, minha aguinha. Ela faz o papel de uma professora de alunos assim que tem uma vivência de violência, né, nos subúrbios de Los Angeles, e ela recomenda que eles leiam o diário de Anne Frank, né? Então eles leem o diário e eles decidem fazer uma vaquinha para trazer a Miep Ries para dar uma palestra na escola, né? Então, se não me engano, a verdadeira Miep Ries, ela participa desse filme, tá? Escritores da Liberdade. Eu recomendo que vocês assistam, tá? E foi, né? Ela começou a registrar, tá? Toda a vivência dela dentro daquele esconderijo, uma certa dificuldade de relacionamento dela com a mãe, mas depois ela mesma falou assim, não, eu também tenho uma certa culpa nisso, não é uma culpa total da minha mãe, enfim, tudo, né, foi registrando tudo que acontecia,
Algumas poucas pessoas que sabiam que eles e mais outras famílias estavam escondidas junto com a família da Anne Frank. Algumas pessoas de fora, né, que traziam notícias do que estava acontecendo e tal, né, mas em 1944, alguém que não se sabe, tá, dedurou o esconderijo. Então a polícia nazista foi lá, prendeu todo mundo. A Anne Frank perdeu a sua nacionalidade alemã, ela virou apátrida, tá? E outra curiosidade, outra pessoa que é conhecida aí dos brasileiros, que foi, se não me engano, apátrida até morrer, foi a Elke Maravilha, né? A Elke Maravilha, que era jurada do Chacrinha, que foi jurada do Silvio Santos, né? Do Show de Calouros, ela foi jurada do Cassino do Chacrinha. Ela perdeu a cidadania brasileira, ela virou apátrida também na época da ditadura, porque ela falou assim, não, que ela era amiga da Zuzu Angel, tá? A estilista Zuzu Angel, que tinha o filho Stuart Angel, né? Ele fazia parte de uma organização contra o governo militar da época. Aí ela peitou a polícia, aí que maravilha, e a punição foi ela perder a cidadania brasileira, se tornando apátrida, né, no início dos anos 70. E aconteceu o mesmo com a Anne Frank, né? Ela se tornou apátrida. A apátrida é uma pessoa sem pátria, tá? A família, né, da Anne Frank, todos foram para Auschwitz. O pai, ela, a irmã, a mãe. E no campo de concentração eles separavam, né, os homens das mulheres, e geralmente as crianças ficavam com as mulheres, né? Então eles foram separados. E Auschwitz era conhecido como o campo da morte, né? Muitos dos judeus que chegaram em Auschwitz, eles já eram levados diretamente para a câmara de gás, né? Isso tem relatado no filme A Lista de Schindler, que logo quando chega o trem, né, no campo de concentração de Auschwitz, uma moça do trem olha uma criança fazendo assim, né? Então quer dizer, a criança falou para ela, ó, aqui eles matam, né? Então geralmente era isso mesmo que acontecia em Auschwitz. Logo que eles chegavam, eram mandados para a câmara de gás, né? Mas nesse caso, a família da Anne Frank ainda ficou um tempo em Auschwitz, tá? Fazendo trabalhos forçados. Era todo aquele esquema de ter um pão o dia inteiro para comer. A Anne Frank contraiu sarna. Ela, a mãe, a irmã começaram a ficar muito debilitadas. Aí no mesmo ano de 1944, elas foram transferidas para o campo de Bergen-Belsen, tá? Só que a mãe da Anne Frank, ela morreu de desnutrição, de fome. Então ela não foi para Bergen-Belsen junto com a Margot e a Anne Frank, né? A Anne Frank e a Margot ficaram um pouco mais de tempo em Bergen-Belsen, só que em 1945 houve uma epidemia de tifo em Bergen-Belsen, e a primeira que faleceu foi a irmã da Anne Frank, a Margot Frank, e dias depois Anne Frank veio a falecer. E o único sobrevivente da família Frank foi o pai, né? O Otto Frank, ele sobreviveu em Auschwitz, que ele não foi mandado para Bergen-Belsen, só as mulheres da família Frank. Quando ele voltou para Amsterdã,
ele procurou o casal, né, que ajudou eles a se esconder, o Jan e a Mies Heep. E a Mies tinha guardado o diário, né, onde a Anne Frank escreveu sobre esses relatos da vida no esconderijo, sobre os nazistas, né? E ele, já no fim dos anos 40, início dos anos 50, ele decidiu publicar o diário da filha, né? E esse foi um diário que virou assim, muito importante, um registro muito importante do período, né? Para saber o que aconteceu, né? Durante aquele período. E é um livro famoso até hoje, muito impactante de ler, né? Os relatos dela, tudo. E é isso, né, gente? É o que eu falei no começo do vídeo, né? Com um poema sobre a liberdade. Que é muito importante a gente ter a liberdade da gente, a liberdade de ir e vir, a liberdade de exercer a religião que a gente quiser, a liberdade da gente por exemplo, alguém que gosta de alguém do mesmo sexo, né? Ou você ser quem você é, independente da sua cor, entendeu? Tudo isso é muito importante, né? É muito importante a gente respeitar isso tudo, né? Para não ter privações de liberdade, para não ter esses pensamentos, né? Que nem igual os dos nazistas, os fascistas, né? E porque essa ignorância só caminha para coisa pior, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E pro próximo vídeo vou trazer um tema mais levinho, né? E sim, a Anne Frank, né? Só lembrando aqui, a Anne Frank tem um museu dedicado a ela e tem uma estátua dela em Amsterdã, tá? Eu deixo aqui na edição o endereço direitinho do museu, né? E sim, espero que vocês tenham gostado, tá? Curtam, compartilhem, ativem o sininho, deixem comentários. O próximo tema, um tema mais levinho que eu vou falar, é sobre esportes aqui na Holanda, né? Quais os esportes que eles gostam de praticar, os esportes mais praticados, tá? Então fica ligado e um beijo, gente. Tchau.